Que bom, meus irmãos, que saímos dos nossos lares nesse segundo domingo da Páscoa para estarmos aqui na casa do Senhor, nosso querido santuário de adoração. Por isso que, em nome de Jesus misericordioso, pela intercessão de São João Paulo II e Santa Faustina, acolho a todos nesse dia de festa. É um dia de muita alegria para nós cristãos, principalmente cristãos católicos. Essa festa foi instituída para lembrarmos que o Senhor não ressuscitou e desapareceu no domingo passado, o domingo da Páscoa. Mas durante 8 dias, Jesus ressuscitado, ele apareceu para várias pessoas, mostrando o poder da vida após a morte. Ou seja, ele foi confirmando, através de várias pessoas que o ouviram durante aqueles 3 anos de missão pública, que ele veio ao mundo para falar da misericórdia do nosso Criador, que a promessa que ele tinha dito se cumprira. Ele disse, olha, no 3º dia, depois da Sexta-feira Santa, depois da Páscoa judaica, no domingo, 3º dia, eu ressuscitarei. E vocês ressuscitarão comigo, se crerem na minha promessa. Então, o que nós estamos celebrando nesse exato momento é a promessa do Senhor realizada, cumprida. Não foi uma falácia, não foi uma palavra solta ao vento. Ele prometeu e aconteceu. E é muito interessante porque nós estamos, desde o domingo passado, ouvindo durante toda a semana, e hoje, no 8º dia, a gente conclui essas aparições do Senhor, não como espírito, uma alma, mas o próprio Cristo ressuscitado, inclusive com seu corpo, com as suas 5 chagas, né? Santas chagas, que nós chamamos as chagas gloriosas, mostrando o sofrimento que ele passou na cruz. E é interessante também lembrarmos que todos os que ele apareceu, surgiu, nenhum de cara reconheceu que era Jesus. Por quê, padre? Se eles estiveram com eles tanto tempo, por que eles não reconheceram Jesus logo de imediato? Porque Jesus surge no corpo glorioso, num corpo que nós chamamos imperecível, que é o nosso corpo espiritual, que nós herdaremos após a nossa passagem por esse mundo. Lembremos do domingo passado. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Maria Madalena. Mulher discriminada, considerada pecadora. Jesus poderia muito bem ter aparecido primeiramente para Pedro, poderia ter aparecido para tantos outros homens importantes daquela época. E Jesus, na madrugada de sábado para domingo, quando Maria Madalena ainda vai bem cedinho, antes do sol nascer, fazer sua oração na sepultura de Jesus, ela vê a pedra fora do lugar e encontra um homem no jardim. E ela pensa que é um homem que retirou o corpo do Senhor. Ela não percebe que é Jesus. Só quando ela começa a interagir com Jesus, conversar com o Senhor, dialogar com o Senhor, que ela chega ao ponto de reconhecer e chamar até ele de Rabuni, que significa meu mestre, meu Senhor. E a partir daí, Jesus vai aparecendo. No outro dia, ele aparece para 2 pessoas que tinham seguido até a cruz, mas estava voltando de Jerusalém para a sua cidadezinha chamada Emaús, 11 quilômetros de distância, como se estivéssemos indo aqui para Caetanópolis, para a Fazenda Velha. Eles estavam tristes, abatidos, decepcionados. Como é que pode? Nós deixamos nossa casa, nossa família, nosso trabalho para seguir esse homem que se deixou morrer na cruz. Ele que se dizia filho de Deus com tanto poder, por que ele não se vingou
dos seus algozes, dos soldados, de Júlio César, do grande imperador de Roma, de Pilatos, de Anás e Caifás, que mandava no templo de Jerusalém? Por que que ele foi até o fim sem reagir com vingança? E aí a gente entende a festa de hoje. Nos últimos minutos, já pertinho das 3 horas da tarde, daquela sexta-feira santa, a chamada hora da misericórdia, o Senhor olha para o céu, olha para o Pai, e em vez de pedir um grande castigo à humanidade, à injustiça que estava sendo praticada, ele diz a Deus, o Pai: Pai, tende misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou repetir o que Jesus disse para o nosso Pai: Pai, tende misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes pela ignorância, muitas vezes pelo nosso egoísmo, muitas vezes por medo de perder o poder ou as coisas que nós possuímos, nós somos capazes de fazer maldades até que o ser humano duvida do outro ser humano. Aqui eu faço um parênteses. Estamos vivendo um momento que ou a gente se previne e pede muito a Deus a presença dele na nossa vida, ou nós vamos viver um momento muito difícil da humanidade, de pessoas sem misericórdia. Quando que nós ouvíamos pessoas matarem crianças dentro de uma escola com um machado? Quando que nós ouvíamos essa quantidade de feminicídio que está virando moda diária? Todos os dias estamos ouvindo, vendo e assistindo diversas mulheres sendo assassinadas por pessoas que deveriam estar protegendo, amando-a e respeitando. Quando que a gente ouvia falar de crianças sendo abusadas sexualmente, moralmente e danificando toda a sua vida para o resto do seu futuro? Quando que nós ouvimos falar que as famílias pegavam seus idosos e tiravam do meio de suas famílias quando já não tinham mais forças, estavam doentes e quando mais precisavam de atenção e eram colocados muitas vezes nas instituições, abandonados, muitas vezes sem nunca mais ver até a morte os seus familiares? Estamos carentes da misericórdia. Não de Deus, porque ela é infinita, ela acontece todo dia. Mas entre nós, por isso que nós ouvimos a palavra de Deus nos chamando a atenção hoje para essa festa. Não é uma festa simplesmente para a gente bater palma, cantar e amanhã continuar a mesma coisa que muitas vezes fazemos. A pouca misericórdia. A palavra misericórdia, para quem não conhece, misere cordis, vem do latim, significa misere, simples, a pessoa despojada, a pessoa que não tem acúmulo. Cordis, coração. Quando eu junto as duas palavrinhas, eu entendo o que é misericórdia. Um coração simples, um coração aberto a aprender o que é do bem. Um coração que não é egoísta, que não é autoritário, prepotente, arrogante, que não se sente maior e nem melhor do que os demais. É por isso que nós hoje estamos pedindo a Deus: Senhor, dá-me a vossa misericórdia, porque nós muitas vezes agimos sem a misericórdia do Senhor. Ao contrário, fazemos o mal que muitas vezes nem queremos, mas fazemos pela ignorância, pelo egoísmo, por pensar somente no seu próprio umbigo. Aos que acreditam em Jesus, nós ouvimos na primeira leitura, eles chegaram a um nível de maturidade, de fraternidade, de misericórdia tal, que eles começaram até a dividir o que eles tinham. Nós ouvimos que as primeiras comunidades não passavam fome, porque o meu pouquinho eu dividia com quem não tinha. Aqueles que não tinham roupa, se eu tinha 2 túnicas, eu entregava uma
para aquele que não tinha. Eu não deixava ninguém da minha comunidade, da minha cidadezinha, da minha vila, do meu bairro, passar as necessidades básicas, que é a alimentação, que é a roupa, que é a saúde, que é a moradia. O que é básico, a comunidade aprendeu com Jesus, a jamais negar a solidariedade, a fraternidade e, acima de tudo, o gesto de misericórdia. Muitas vezes as pessoas acham que misericórdia é simplesmente rezar o texto da misericórdia, ler o livro, o manual de Santa Faustina, é criar grupos, mães ou mulheres misericordiosas. É muito mais do que isso. É uma postura de vida. Através de palavras, que eu posso acabar com a vida do meu irmão, da minha irmã, principalmente aí com a internet, e depois para você desmentir é muito difícil, você acaba com a dignidade da pessoa, até os meus gestos. Um simples gesto de um copo com água que eu dou a um irmão, isso é um gesto de misericórdia, de um coração bondoso, de um coração naturalmente de Deus. Não estou fazendo comércio com Deus para ganhar um pedacinho do céu. Não estou fazendo para me amostrar para Deus ou para receber aplausos dos outros. Eu estou fazendo porque a minha natureza, o que está dentro de mim, é o Espírito de Deus. É Ele que está me impulsionando. É a voz interior do bem que me faz praticar esse coração simples que nós chamamos misericórdia. Mas, padre, o senhor foi falando que Jesus foi aparecendo durante a semana. Apareceu também a Pedro, Tiago, João. Eles estavam com medo dos soldados, porque se os soldados romanos soubessem que eles estavam escondidos, eles invadiriam a sala que estavam escondidos e mataria todo mundo. Porque eles queriam eliminar o nome de Jesus no mundo. Quem pertencia à elite religiosa, os sacerdotes, porque Jesus dizia que era filho de Deus, o Salvador, e eles não queriam perder o poder religioso, e nem o político, lá em Roma, que mandava no mundo quase inteiro. O imperador não queria perder o poder, então eles queriam dizimar o nome de Jesus. Não queria que ninguém acreditasse mais no Cristo. E essa história de ressurreição, de vida após a morte, é mentira. Então, de tudo eles fizeram. Mas Jesus foi aparecendo e foi demonstrando que estava vivo, ressuscitado. E foi dando coragem. Maria Madalena, as outras mulheres, Pedro, Tiago, João, os dois decepcionados que estavam voltando para Emaús, voltam para Jerusalém para dizer para todo mundo: não importa se a gente agora vai morrer, nós acreditamos, porque nós vimos o Senhor. Ele não está mais morto, Ele não está na cruz, Ele está vivo, Ele está aqui, no meio de nós. Muitas vezes nós não vemos, mas Ele está no meio de nós, agindo, sondando, como diz o salmista, cada um de nós, indo nas nossas diversas áreas, realidades da nossa vida e fazendo a sua obra acontecer. Às vezes a gente não entende. Por que o meu querer não está acontecendo? Porque talvez não é o seu melhor em Deus. Há o tempo de Deus para tudo, já disse o livro Eclesiastes. Para tudo na nossa vida há o tempo de Deus. E quando Ele age com obra completa. Ele não faz nada pela metade. Nós é que fazemos pela metade. Veja, a gente vai construir, por exemplo, uma casa, não calcula direito, aí começa a construir, acaba o dinheiro para a obra no meio do caminho, e aí começa a ter prejuízo. O ser humano é assim, mas Deus não. Deus, quando Ele começa, Ele conclui a obra para a vitória dos seus filhos. Às vezes a gente tem que ter paciência. Isso é a obra da misericórdia. O Senhor vai trabalhando como um grande pedagogo, todo dia, até o último segundo, para a gente
resolver a nossa caminhada da melhor forma possível e cumprir com a nossa missão. Aí, um dia, o oitavo dia, justamente hoje, o domingo seguinte do dia da ressurreição, Jesus aparece para os apóstolos. E ele aparece, e essa aparição do Senhor é proposital. Sabe por quê? Porque quando Maria Madalena veio com toda alegria dizer que viu Jesus ressuscitado no domingo passado, no primeiro dia, ninguém acreditou. Zombaram dela, riram dela, e Tomé nem estava com os outros apóstolos. Depois que Pedro e João viram Jesus ressuscitado, eles acreditaram. Aí, aquela história, né? A sociedade era patriarcal. O homem falou, está falado. Ele está acima das mulheres, dos filhos, dos animais, de tudo. O homem tinha o poder. Bastante machista naquela época, a sociedade, muito patriarcal. Depois que Pedro e João dizem, não, a gente viu realmente, ele ressuscitou. Aí todo mundo passou a acreditar. Uma vez que todo mundo passou a acreditar, um duvidou, Tomé. Aí Tomé foi dizer, eu não acredito em Maria Madalena, eu não acredito em você, Pedro, eu não acredito em você, João. Só se meus olhos, se o meu dedo tocar nele, aí eu vou acreditar. Isso nós chamamos de incredulidade, ação de não crer. Quando vem uma doença na nossa vida, quando vem um desemprego, quando vem uma decepção, uma tristeza, a gente é danado para ser tentado pelo inimigo de Deus, a não acreditar mais no Senhor, a não ter fé. Pode prestar atenção. Pisa no teu pé e você começa a perder a sua fé em Deus. Você passa a até se perguntar, Deus não está nem aí para mim, nem para minha família, nem para o meu sofrimento. Aí Jesus aparece depois desses 8 dias e Tomé está no meio deles. O que Jesus oferece para os 12 apóstolos, que ainda não estão completos, estão só 11, porque Judas tinha suicidado e eles ainda não tinham escolhido o 12º, Matias. Mas, para aqueles 11 ali presentes, o que Jesus oferece para eles, que nós repetimos com Jesus? A paz esteja convosco. Veja o que Jesus oferece para os seus apóstolos. Ele oferece um dom que mostra se você é misericordioso ou misericordiosa. Só uma pessoa em equilíbrio, só uma pessoa que tem paz de espírito é capaz de fazer o bem aos outros. Quando nós estamos desequilibrados, a gente faz mal a nós mesmos e aos nossos familiares e aos nossos semelhantes. Pode observar, todo irmão desequilibrado faz mal a si e faz mal aos outros. E Jesus oferece a eles, para que vocês façam bem aos outros que vocês vão evangelizar agora, eu ofereço a minha paz, que não é um aperto de mão, um beijo no rosto, um simples pedido de desculpa, é uma atitude, fazer o bem naturalmente, porque eu estou em equilíbrio. Os meus pensamentos, os meus sentimentos mostram, através das minhas atitudes, que Deus está em mim e eu estou em Deus. Deus está em mim e eu estou em Deus. Vamos repetir? Deus está em mim e eu estou em Deus. Essa é a máxima que Santa Faustina, João Paulo II e todos os homens e mulheres que já passaram na história da humanidade fizeram sua experiência particular. Sentiram uma paz tão grande dentro de si que passaram a serem misericordiosos. Só quem tem paz interior consegue entender o que é a misericórdia. Sentir na pele a dor do outro, o sofrimento do outro,
ter o olhar, ter o gesto de ajuda para o semelhante. Tanto que Jesus diz: Tomé, os outros são mais felizes até do que você, porque você duvidou e agora tem a chance de tocar. Pode tocar, toque aqui. Veja, os cravos de ferro atravessaram minhas mãos, meus pés. A lança perfurou o meu peito e jorrou sangue e água. E esta água é para lembrarmos a purificação do batismo. E o sangue é o pacto, a aliança que Deus fez conosco. É a visão de Santa Faustina, quando Jesus foi perfurado no seu peito por uma lança. Tudo isso para dizer, hoje precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a vossa paz, porque eu confio em vós. E se eu realmente acolher essa paz e exercitá-la dia após dia, eu vou ser uma pessoa mais misericordiosa, menos egoísta, menos autoritária, menos arrogante, uma pessoa que naturalmente faz o bem, porque nós somos do bem. Por isso, podemos dizer: Jesus, eu confio em vós. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Um breve momento de silêncio, não sendo incrédulos, mas crendo no Senhor, na sua promessa. Diga para Ele: qual é a obra de misericórdia que você tanto necessita na sua vida? Que nós não temos como comprar, nós não temos como ganhar do ser humano, mas podemos receber da misericórdia divina que vem do alto. Diga para o Senhor. Eu disse para os meus irmãos que naquela sexta-feira de grande horror e injustiça com o Filho de Deus, ele poderia ter pedido vingança, ter pedido ao Pai a morte de todos que estavam fazendo mal a ele. Ele pediu a Deus o quê? Misericórdia.